Nessa primeira foto, sou eu no primeiro dia da minha vida no Brasil, completamente inocente, sem ter noção de quase nada sobre o longo processo que eu devia passar na universidade. Já na segunda foto, sou eu a apresentar o meu TCC, um dos dias mais importantes da minha vida. A diferença entre as duas fotos são de 4 anos. Ter a ideia de sair do seu próprio país para estudar num outro país é fácil. O difícil, na verdade, é o processo. O meu processo especificamente foi muito difícil. Eu passei por quase todas as coisas, desde problemas financeiros, problemas de atraso dos documentos e até perda dos documentos. Para vocês terem noção, faltando um mês, um dos documentos que demorou quase 3 meses para ser tratado perdeu dentro do Ministério das Relações Exteriores em Angola. Vocês não têm noção de qual era a minha aflição naquele exato momento, de ter que começar aquele processo novamente. Pensa. Então, os meus problemas para o processo de vir aqui para o Brasil foram muitos que, faltando um mês, eu fiquei tão cansado, tão estressado, esgotado psicamente, que eu simplesmente peguei o telefone, liguei para o meu pai e disse: pai, eu vou desistir. Simples assim. Para vocês entenderem exatamente tudo, eu vou contar esse processo completo sequencialmente, sobre como é que eu encontrei a universidade, como eu tratei os documentos, como é que eu fiz o teste, minha viagem, a chegada aqui no Brasil, a adaptação e até o meu TCC, né, pessoal? Esse é o verdadeiro objetivo. Então, tudo começou com uma reprovação na minha antiga universidade. Na época era o 2º ano de agronomia, lá em Angola, na Universidade de José Eduardo dos Santos. Eu reprovei física. Só que, pessoal, eu fiquei muito mal. Na verdade, na minha vida toda, desde que eu comecei a estudar, eu nunca reprovei. E eu pensava que em nenhum momento da minha vida eu poderia reprovar. Só que vendo que aquilo que eu nunca pensei que iria acontecer, aconteceu, foi um choque para mim. Foi um choque muito grande que tudo naquela universidade para mim perdeu sentido. Eu olhava as pessoas, os professores, o local, eu já não via mais sentido, sabe? Tipo, a minha autoestima caiu, o meu rendimento na escola também começou a cair, muito mesmo. Eu já não conseguia mais tirar boas notas. É quando eu me lembrei de estudar no Brasil. Por quê? Porque anteriormente eu estudava com o Paulo, que é basicamente o meu irmão, lá da mesma universidade em Angola, só que ele já tinha vindo aqui pro Brasil. Pra mim foi... se eu tô aqui, as coisas não estão a dar certo, então eu vou tentar fazer uma coisa para sair daqui. E foi isso, né? Então eu procurei lá, eu pedi e tal para ele fazer inscrição. Ele inclusive fez inscrição para mim. Passei na primeira fase, passei na segunda fase e passei na terceira fase. A terceira fase é para você fazer o teste em Luanda, né? Para quem não sabe, em Angola quase tudo é centralizado na capital. Então, há documentos que você, para tratar, só tem que ir na capital. E até fazer prova, por exemplo. Você quer sair fora, tudo tem que fazer lá. A partir do momento que eu percebi que eu aprovei, pessoal, tipo, eu comecei a ter um comportamento totalmente... que até hoje eu não sei porque que eu tive aquele comportamento. Não vejo razão, né? Tipo, eu não comecei a estudar mais na universidade que eu já estava. Eu já estava no 2º ano, mas eu já não estudava mais. Alguns colegas começaram a me perguntar: o que está se passando contigo? Você está faltando na escola e tal, não sei o quê. Não respondia nada e tal. E eu começava a estudar já para a prova. Só que eu tinha tanta certeza que para mim eu estaria a gastar tempo se tivesse aí na escola. Então eu só ia quando desse, não necessariamente que eu ia todos os dias. Tinha dia que eu não ia mesmo. Chegou o momento de ir para Luanda para fazer prova. Eu fui para Luanda, fizemos a prova, eu tive que voltar e passamos a esperar os resultados. Então, nesse momento, eu sempre às vezes ia, às vezes não. Antes de sair os resultados, então eu tinha meio que receio. Eu falei: eu já parei de estudar e os resultados vão sair. E se eu reprovar?
como é que eu vou conseguir fazer a recuperação das disciplinas? A minha cabeça ficou muito cheia de muita coisa. Eu falei, eu não posso reprovar. E aí eu fui ver os resultados, passei. Nossa, eu liguei da minha mãe. Mãe, passei. A minha mãe, a minha mãe ficou muito feliz. Falou, então temos agora que começar a nos preparar para você sair e tal. Aí chegou o momento de ir para Luanda para ir tratar toda a documentação. Só que quando você vai tratar a documentação para sair do país em Angola, é muita burocracia. E o pior de tudo é que muitos documentos ainda são impressos, tipo, não tem como você fazer online tudo. E tem documentos que, por exemplo, precisam da assinatura da tua mãe. A tua mãe está noutra província, sei lá, 1000 quilômetros. Se você estiver lá, tem que voltar, sabe? Tem isso aí. Normalmente os documentos para você sair do país seguem 3 instâncias quando é questão de estudo. Você vai tratar do Ministério da Educação, do Ministério da Educação vai para o Ministério das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores vai para a Embaixada do Brasil, ou para outra embaixada, no caso, se for outro país. E é burocrático. E a Angola tem um problema muito grande com corrupção. Então, as pessoas que sempre têm paz, que têm poder, têm muito dinheiro, pagam e os documentos deles saem. Eu fui simplesmente, sou eu e Deus, para tentar dar certo essas coisas. Os meus documentos demoravam muito porque eles seguiam um critério normal. Só que critério normal, como você não está a dar dinheiro e também não está a corromper e tem muita gente que está a corromper, então teu documento vai ser sempre o último. Só que durou muito mais tempo do que era necessário para sair. Então, eu tratei vários documentos, como, por exemplo, o termo de responsabilidade financeira, registro criminal. A gente tinha que autenticar todos os documentos, por exemplo, os escolares, como o certificado. O que deveria levar, tipo, 1 mês, levou 3 meses. Só que nesse último mês em que eu estava a tratar os documentos, que já tinha a parte dos documentos, o meu termo de responsabilidade financeira perdeu dentro do Ministério das Relações Exteriores. Simplesmente eu fui lá, eu tive que esperar tipo umas 2 semanas, fui lá, simplesmente a senhora disse que não tinha. Tipo, eu fiquei chocado, eu fiquei triste, eu fiquei frustrado. Eu liguei na minha mãe, que eu estava muito frustrado, meu pai, na verdade, que já estava muito frustrado, muito cansado, porque todos os dias eu ia, tinha coisa que não saía, tinha coisa que vinha errado. Para eu recomeçar o processo desse documento, eu tinha que mandar novamente para minha mãe, que estava noutra província, para ela assinar. Todo o dinheiro que nós já gastamos, nós tínhamos que gastar novamente. O tempo era muito pouco. Eu liguei na universidade para aumentar o momento de chegar, só aumentaram 1 dia. Eles falaram, depois desse dia, se você não vier, você vai perder a vaga na universidade. Tipo, você não tem noção do que é essa pressão. Você tá a tratar as coisas, ninguém te ajuda a fazer as coisas dar certo. A gente fez novamente o processo daquele documento e mandamos novamente, só que tivemos que pagar mais para urgente, né? Na verdade, eu nem fui mais lá no Ministério das Relações Exteriores. Fui noutra repartição que representa o Ministério das Relações Exteriores para sair rápido. Deu tudo certo e tal. E aí, quando faltava 2 dias para o prazo, fevereiro de 2020, eu ainda não tinha o visto. E a escola falou, chegou a data, tua vaga acabou. Eu ia todos os dias na Embaixada do Brasil para ver se iria sair o meu visto. A doutora que tratava sobre esse assunto, ela viu que a pressão era tanta que ela falou, Jorão, teu documento vai sair sem sombra de dúvidas na sexta-feira. Só que sexta-feira era dia que? Acho que era dia 7 ou dia 6. O último dia que eu tinha que estar no Brasil é dia 8. Eu não tinha visto. E chegou sexta-feira, eu me lembrei que durante todo esse tempo, eu nunca me preparei para viajar. Tipo, e não tinha mala, não tinha roupa, não tinha nada, né? Porque o intuito de ir em Luanda era simplesmente para tratar alguns documentos, não era para ficar lá e depois viajar, porque eu tinha roupa na casa da minha mãe, eu tinha que viajar para ir pegar. As coisas correram tão mal que eu tinha que comprar, né? Só que eu me dei conta só nessa sexta-feira, que era exatamente o dia de ir buscar o passaporte. Eu fui para a praça, só que o que acontece em Luanda? Choveu. Quando chove em Luanda, tem muito engarrafamento. E eu me dei conta que não conseguiria chegar
na embaixada ao mesmo tempo para pegar o passaporte, porque a embaixada irá fechar às 16 horas. Ao mesmo tempo ir na praça, liguei pro meu tio para ir pegar. O meu tio foi lá na embaixada e sabe o que falaram para ele? Nós não podemos te dar o visto, porque o visto ele vem com passaporte, né? Que eles dizem que o passaporte é um documento muito pessoal que não dá para entregar para outra pessoa ainda, mesmo se você for tio. Caraca, eu tive que tentar convencer os senhores que estavam lá. Olha, esse é meu tio, eu já tô aqui na praça. O último dia de eu ir pro Brasil é amanhã. Se eu não conseguir o visto hoje, eu não vou e eu tô no mercado. Pra sair daqui até chegar ali, eu já vou ter perdido a hora de pegar. Aí eles viram, tá bom, lideram, né? Eu saí de lá. Só consegui chegar em casa 19 horas. Só que o que acontece? A gente foi para pegar a passagem. No momento de pegar a passagem, o valor da passagem dobrou de preço. Já não tinha mais dinheiro. Nem a minha mãe, nem o meu pai, nem ninguém, pessoal. E tipo, eu pensei, só deve dizer que alguém tá conspirando contra mim. Não é possível que todas essas coisas possam acontecer. É sério. Como é que a passagem vai dobrar exatamente agora que a gente vai comprar a passagem? Tipo, eu liguei no meu pai. Eu falei, eu acho que não vai dar. O meu pai falou, não, vai dar. Não interessa se eu vou fazer dívida, se eu vou fazer o quê. Tem que dar. O meu pai foi muito determinante. Eu não sei, o meu pai e a minha mãe, se não fossem tão determinantes, talvez eu não estaria aqui. É sério, é sério. E o meu pai fez dívida na hora. Meu pai deveu, deu certo, pegamos a passagem. Até que enfim eu cheguei lá no aeroporto para passar e tal. Assim que a gente tava a passar lá na fiscalização, eu tava a pensar, e se tiver aqui alguma coisa nessa mala estranha? Mas não tinha nada. Era só uma suposição, porque tipo, a minha vida tava tão errada que não era possível que eu passasse da fiscalização sem dar algum problema. E aí passei na fiscalização, não dei problema. Subi lá na torre a esperar o voo. Né? E esse voo era de escala, no caso era de 16 horas, a gente iria para Portugal, depois que viria para o Brasil diretamente para Fortaleza. Quando subi no voo, eu senti uma parte resolvida, porque eu falei assim, da forma que a minha vida tá dar certo, tá dar errada, tudo pode acontecer, pode ser que hoje vai ser o único dia, sabe? Que sei lá, umas forças armadas estão a fazer um exercício de mandar mísseis no céu e vai tocar no nosso voo. Então, era muitas suposições estranhas, simplesmente porque a minha vida deu muito errada, as coisas, o meu processo deu muito errado, que não era normal que as coisas acontecessem. Mas, graças a Deus, a gente chegou em Portugal, depois esperamos o voo lá, viemos para Fortaleza. E quando chegamos em Fortaleza, num aeroporto, quando eu desci, cheguei, tipo, eu fiquei, nossa, mano, eu consegui. É aí onde eu fiquei feliz e eu percebi que deu certo. Só a partir daí é que eu dei conta que deu certo. Depois daí, o bom, né, da Unilab é que ela tem uma estrutura de acolhimento dos estudantes, então isso facilita. Então, já tinha um ônibus lá que nos levou até nos locais, nas casas onde a gente poderia ficar. Esse momento foi um dos momentos mais importantes da minha vida, que realmente eu percebi que, por mais difícil que as coisas estejam, se você tiver uma persistência, elas dão certo. E aí começou a minha vida, né, no Brasil, tipo, adaptação. A questão da adaptação, nos primeiros dias, não era tão fácil aqui no Brasil. A língua, inclusive, né? Muita gente pensa assim, que a gente entende específica tudo que os brasileiros falam, a gente não entende. Não entende. O que eu percebi é que as novelas que a gente assiste lá, os programas, a maior parte das coisas que são ditas, principalmente pelos jornalistas ou pelos protagonistas, são o português brasileiro formal. E é muito fácil nós entender. Só que o português raiz, tipo de cada região, é muito difícil de você perceber nos primeiros dias. Hoje eu já sei o cearense puro, entender, né? Esse cearense já não me engana mais. Naquela época eu não entendia, então quase tudo era novo. De perguntar era muito complicado. Você ia na loja e às vezes
Era coisa simples, tipo, simples mesmo. E a palavra era diferente, porque as palavras, muitas palavras do português de Portugal são bem diferentes do português do Brasil e algumas bem locais de Angola, né? Então imagina, é como que se eu tivesse a começar a falar português, mas eu já falava português. Então as coisas são bem diferentes, né? Mas deu tudo certo, começamos a estudar e tal. Eu comecei já a perceber umas diferenças e tal, não sei o que. Comecei a ver as estruturas. A partir do segundo semestre já começamos a ter aula prática. Eu comecei a gostar dessa dinâmica. Falei, não, tá muito bom. Então eu comecei a entender que, tipo, tudo aquilo que eu passei, pô, valia a pena. Comecei a me dedicar e tipo, a física novamente me deu problema. Pra quem inclusive já assiste o canal já sabe. Mas deu certo, passei por cima. Depois teve a questão da disciplina mais difícil do nosso curso, passei por cima também. E felizmente, o ano passado no caso, o ano passado foi 2 dias atrás, então fica tipo muito longe, né? Mas ano passado, 2024, eu defendi. No caso, estava no nono semestre. E no meu departamento, no nono semestre, é possível defender. O último semestre você só faz estágio e tal. Estágio, se tiver alguma disciplina, você faz. E é exatamente isso que eu fiz. Eu antecipei a defesa, defendi. Tipo, quando eu defendi e falando, tipo, você foi aprovado e tal, fiquei completamente feliz. Muito feliz, porque foi muito difícil. Apesar de que eu não tirei tipo, a nota que eu queria. A nota que eu queria era 10. Mas 10 para quem não sabe aqui, para quem é angolano, aqui seria 20. Sei lá, eu me preparei tanto para coisas difíceis e o professor me perguntou, assim, as pessoas que me perguntaram coisas. Tipo, é fácil, mas eu não me preparei por achar que é fácil. E é exatamente esse fácil que me tirou pontos lá no 10. E inclusive eu aprendi muito, né, com isso. Você não pode simplesmente se preparar para as coisas mais complexas. Você precisa se preparar também para as coisas mais simples, porque muitas das vezes são essas que podem realmente te fazer cair. E é isso no meu caso, né, o meu TCC. Mas eu estou muito feliz, eu tirei 9,5, então uma boa nota. E de modo nenhum reduziu a inteligência que tenho. Então, a grande lição que eu tirei do meu processo é que o tamanho do que eu desejo alcançar é equivalente ao tamanho das adversidades que eu vou enfrentar nesse caminho para alcançar. Hoje, quando eu vejo o resultado, TCC terminado, a forma como eu me desenvolvi muito mentalmente, tipo, eu me desenvolvi muito porque eu encontrei uma nova realidade aqui no Brasil. E hoje eu penso de forma diferente, eu tenho uma capacidade cognitiva diferente. Sempre que eu penso em tudo aquilo, eu entendi que o que eu ganhei, os benefícios que eu tenho, são maiores do que essas adversidades que eu passei no processo. Então, pessoal, eu gostaria de falar para muita gente que também quer vir aqui para o Brasil, que está nessa luta, que quer estudar. Pessoal, sejam determinantes, se esforcem e testem, procurem, se inscrevam nas diversas oportunidades que tem. Eu não nasci, por exemplo, em famílias com muito dinheiro. A minha família sempre foi humilde. A minha família sempre foi simples. E então, se eu, né, que no caso tive uma família sempre humilde, sempre básica, que teve que se esforçar muito também, os meus pais, para conseguir estar aqui, por que você também não pode? Então, pessoal, é isso. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar alguém. E se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas para ajudar muito mais pessoas, né, pessoal? E até o próximo vídeo.